Canta Brasil, aqui cê vai gritar. Com o MC Melo, as dicas vão bombar. Escala o teu time e manda bem no cartola. Se liga no Tuf, vai me dar na hora. Tuf na cachola, Tuf na cachola, Tuf na cachola, Tuf na cachola, Tuf. Salve galera, vamos aí para rodada 22. Que rodada foi essa? 21, né? Todo mundo mitou. Quem algum dia pensava em fazer 200 e poucos pontos aí na rodada? Acho que isso aí vai ficar na história do Cartola. Então vamos aí hoje para a rodada 21, uma rodada um pouquinho mais complicada, tá? Do que a rodada passada. Poucas chances de SG, acho que só tem um SG bem provável aí. Os outros são tudo duvidosos. Mas vamos aí começar aí com as nossas apresentações. Tá? É, vamos pro nosso cenário normal e aí o nosso desempenho na rodada. Aí foi 211, 188, 177, 170, 167, 165, 161, e o de valorização 110. Então foi uma rodada de mitadas extraordinárias aí, coisas que só imaginando aí o Cartola para uma próxima. Vamos falar agora dos jogos, o que eu acho dos jogos da rodada 22. Ceará e Juventude. Vejo o Ceará um pouco favorito, né, por estar jogando em casa, pelo Juventude não ser um time que fora de casa rende, né? O Juventude fora de casa são 9 derrotas e uma vitória. Costuma entregar muitos SGs fora de casa, então essa possibilidade aí do SG. O Ceará, sua vez, vem sempre jogando bem em casa, né? Tem 3 vitórias e apenas uma derrota aí jogando contra o Ceará. Já são 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas em casa. Vai ter somente o William Machado suspenso, né? O Juventude não tem ninguém suspenso. Então vamos aí falar um pouquinho do jogo, né? O Juventude e o Ceará, os três vêm dos últimos 3 anos aí, ó. Juventude Ceará em casa. Perdeu uma vez para o Juventude, venceu uma e venceu duas, né? No retrospecto, o Juventude aí vinha de 3 jogos bons aí nas últimas rodadas e aí acabou perdendo para o Botafogo. E o Ceará vinha bem desequilibrado com 3 vitórias aí. Como não vamos ter jogos, né? Então fica mais fácil da gente falar sobre os jogos. A gente vê aqui que o Juventude fora de casa tem apenas um empate, o resto só derrotas. E entregou vários SGs aí, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGs fora de casa. O Ceará vinha de 3 jogos ruins, empatou um e venceu o Bragantino. E já segurou alguns SGs. Mesmo assim, costuma levar gols dentro de casa. Por isso, a gente colocou aí 2-1, uma chance de SG por parte do Ceará de 20%. Aí tem um outro jogo que é dentro de casa, Botafogo também não vai ter jogo depois, não tem por que poupar jogadores, não tem ninguém suspenso, e o Bragantino tem sim Pedro Henrique suspenso, um zagueiro que faz a grande diferença. Eu vejo o Botafogo sim como bem favorito para a rodada, né? Nos últimos 5 anos venceu 5 vezes, só perdeu uma vez para o Botafogo. Tem chance sim de SG de 30 a 40%. O Bragantino vem de 4 derrotas fora de casa, mas o Botafogo também vem de 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos jogos vejo o Botafogo favorito, mas um SG ele pode até ser um pouco perigoso, tá? Mas vamos lá para o jogo do Botafogo aqui. Então a gente vê aí, ó, que o Botafogo nos últimos 3 anos só perdeu um jogo para o Bragantino em abril desse ano. Sempre teve jogos
com eles, né? Segurou alguns SGs aí, ó. Foram 2, 3, 4, 5 SGs nos últimos 5 anos. O Bragantino vinha numa sequência gigante de derrotas, né? Só empatou, só venceu o Fluminense. E o Botafogo também nos últimos jogos vinha de 2 derrotas e 1 vitória. Mas vinha melhor, bem melhor do que o Bragantino. Dentro de casa, não tem feito muito a lição, né? Perdeu os últimos 2 jogos, mas foi para o Cruzeiro e para o Palmeiras. Empatou com o Corinthians, empatou com o Vitória. Então, vamos ver. Mas olha o Bragantino, 4 jogos fora de casa consecutivos com derrota. Então, vejo sim o Botafogo com uma chance de vitória aí 2-0, depende muito quem vai vir pro jogo, né? Mais peças interessantes aí por parte do Botafogo. Vamos ver se o Bragantino, com essa reação que teve dentro de casa, vai ter a mesma reação fora de casa. Acho meio difícil, tá? Vamos aí para Cruzeiro de São Paulo. O histórico deles é um histórico favorável, sim, ao São Paulo, tá? É, o São Paulo tem um jogador suspenso, que é o Enzo Dias. Isso prejudica um pouco, né? Porque acaba tendo uma lateral esquerda, o Patrick, que deve vir por jogo. Isso facilita um pouco a vida do William aí. O Cruzeiro vem vindo bem nos seus jogos, né? Vencendo. Matheus Pereira e Caio Jorge voando, William jogando bem, Kaique jogando bem, Vilauba. Não vai ser um jogo fácil para o São Paulo, mas o histórico deles, tá? É de jogo equilibrado, né? O São Paulo empatou os 2 últimos, né? Confrontos com 2025 aí com o Cruzeiro. Vem de apenas vem de apenas uma derrota nos últimos jogos. Vejo o empate bem provável aí para a rodada. Então vamos aqui para o jogo de São Paulo e Cruzeiro. São Paulo e Cruzeiro, a gente vê aqui, ó, que o São Paulo nos últimos 3 anos levou vantagens em cima do Cruzeiro. Foram 3 vitórias, 2 empates. Perdeu só para o Cruzeiro em 2023. São Paulo, nos últimos 10 jogos, só tem uma derrota para o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E o Cruzeiro também, dentro de casa, são 2 derrotas. Mas vem bem equilibrado nos últimos 10 jogos. Teve uma derrota aí para o Santos e uma para o Ceará, que foi um vacilo aí do Cruzeiro. Dentro de casa, a gente tem essas 2 derrotas e a vitória com o Internacional meio suado. Ele vinha muito bem dentro de casa, de repente começou a dar umas vaciladas aí nos 3 jogos aí do segundo turno. E o São Paulo deu uma melhorada aí fora de casa nos últimos jogos. Então, eu vejo um jogo sim com provável gols para ambos os lados. Claro que o favoritismo do Cruzeiro por estar em casa e pela forma que vem jogando é maior. Como não vai ter jogos, se ninguém se lesionar aí contra o Atlético Mineiro, ele tem um pouco de favoritismo. Mas é um jogo que não dá para apostar muito aí, porque é meio indeciso, é um clássico indeciso. E agora o jogo da vez, que é o jogo, eu acho que com maior probabilidade novamente de SGs e de gols, né? Eu vejo um jogo aí para no mínimo 3 gols aí nessa rodada, daí para mais. É claro que a defesa do Grêmio, com um lado com o Marlon e outro lado com o Marcos Rocha, não vai ser a mesma moleza que o Vitória deu pro Samuel Lino e pro Varela, né? Eu acho que vai ser um pouquinho mais complicado aí, porque o Varela pega o, o Marlon e o Samuel Lino vai pegar o Marcos Rocha. Então, não é tão simples como foi contra o jogo do Vitória. Mas vejo o Flamengo super favorito. O Grêmio fora de casa é um dos times que tem uma das piores defesas também fora de casa. O ataque do Flamengo dentro de casa é muito forte, né? Dentro de casa o Flamengo não costuma levar gols. Então muito cuidado aí com a defesa, porque a gente aposta na defesa do Flamengo por causa do SG, mas que nem o Vitória não exigiu da defesa, eles não entregaram quase pontos nenhum aí pra gente, tá?
quem ataca, quem entregou ponto mesmo foi o ataque meio de campo. É claro que a gente vê aqui no confrontos, né? Fora, dentro de casa, Flamengo não costuma perder para o Grêmio, né? Já teve jogos aí bons, só perdeu aí em 2021. O Flamengo vem voando baixo, né, nos últimos 10 jogos, e o Grêmio conquistou apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Fora de casa, a mesma coisa, né, mas costuma marcar seus golzinhos. Não, não tem, tem suspenso o Alex Santana, né? E o resto continua na mesma, não muda nada. E o Flamengo segurou SGs dentro de casa absurdamente. Foram 9, acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 SGs dentro de casa. Então, sim, vejo o favoritismo grande do Flamengo para essa rodada. Não tem como não ser o maior favorito da rodada e o melhor jogo para SG. Aí temos Santos e Fluminense. Veja um jogo com gols para ambos os lados, pela fragilidade das duas defesas. E aquele negócio, é um jogo também que você não sabe o que pode acontecer. O Santos pode vencer? Pode. O Fluminense tem entregue aí umas partidas aí que a gente não acredita, né? Então, o Santos não vence, só venceu o Fluminense uma vez nos últimos 3 anos. Jogando em casa. Fora, 2 empates, uma vitória e uma derrota. O Flu não vence fora de casa já há alguns jogos, tá? Então, eu pus aí um jogo com 2-2 por causa da fragilidade de ambas as defesas. Então, vejo um jogo sim para empate. Não dá para dar favoritismo, né? A gente vê aqui, ó, que o Fluminense jogando em casa é uma coisa contra o Santos, jogando fora de casa é outra. Venceu o Santos uma vez aí nos últimos 3 anos. A gente vê que o Fluminense vinha numa sequência muito boa nos últimos 10 jogos e acabou perdendo para o Bragantino, aquele jogo fora de casa por 4-2. O Santos vem de 2 derrotas, sendo uma humilhante, mas foram 2 jogos que não foram na Vila, não sei se esse vai ser na Vila ainda. A gente vê que o Fluminense fora de casa vem de algumas derrotas e empate, né? A última vitória foi contra o Internacional e o Santos vem oscilando. Então eu vejo sim um jogo para empate até com gols para ambos os lados. Aí um clássico paulista, né? Corinthians e Palmeiras. Eu coloquei aqui um jogo com gols planejado pela fragilidade que o Corinthians está. Outra coisa, o Fluminense tem o Canóbio suspenso também. Isso também não vai ajudar muito, né? Apesar que o Serna acaba entrando no lugar dele. No Corinthians, nós temos o Matheus Bidu, tá? Suspenso. Isso favorece o Palmeiras pelo lado direito. Eu tive uma notícia que o Ranieri estaria suspenso, mas eu não vi isso, porque ele está com o 4º cartão. Acho que ele já cumpriu suspensão e levou mais um cartão amarelo. Se ele tiver suspenso, aí eu vejo vitória do Palmeiras com certeza. Por ser na Arena, é claro que o Corinthians sempre é um pouco mais forte. Nos últimos 3 anos, é, leva vantagem sobre o Palmeiras, né? Foram 3 empates e 2 vitórias, mas no momento do Corinthians não é bom, né? Sem jogadores, né? Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras vem de 7 vitórias, uma derrota e um empate aí contra o Corinthians. Então, contra o Corinthians, não, no geral, né? Então a gente tem que pensar muito direitinho nisso daí, porque existem jogadores bons por parte de ambos os lados. Eu acho que é jogo para gols. Com certeza o Corinthians vai vir com um ataque com Thales, Romero. Não sei se volta o Memphis ou se não volta. Por enquanto a gente não tem essa notícia ainda, mas mesmo assim é um jogo que eu vejo para empate pelo que vem acontecendo aí entre Palmeiras e Corinthians nos últimos anos dentro da arena, né? Em 2024, o Corinthians venceu, aí empatou e aí venceu agora em 2025 jogando na arena. O Palmeiras, ó, só venceu o Corinthians
dentro de casa em 2022. Então, é um histórico, é um clássico tipo Grenal, tipo Cruzeiro e Atlético, esses clássicos grandes que tudo muda. Palmeiras muito superior ao Corinthians em matéria de time, da forma que tem, se encaixou o Flaco Lopes com o Vitor Roque. Eu acho que dessa vez o Corinthians vai ter que fazer muito esforço aí para não perder o jogo para o Palmeiras. O Palmeiras vem de bons jogos fora de casa e o Corinthians nos últimos 5 jogos não conseguiu vencer. Foram 3 empates e apenas e 2 derrotas. Não venceu ainda fora de casa os últimos jogos. Então, se eu for pensar que não SG é provável, não é. Eu acho que o Palmeiras pode até vencer por 2-1 esse jogo. Mas vamos colocar um empate aí por estar jogando na arena e pelo histórico dos últimos jogos aí contra o Palmeiras. Parece que o Palmeiras dá uma tremidinha quando joga contra o Corinthians. Aí Mirassol e Bahia. Coloquei também no amarelo, porque temos que ter atenção nesse jogo. Mirassol vem muito bem no campeonato e o Bahia também vem bem no campeonato. Apesar que o Bahia fora de casa não é tão bom. E o Mirassol dentro de casa ainda não perdeu nenhum jogo, né? Foram 5 vitórias e 4 empates. Como pelo equilíbrio, né, do Bahia, que tem 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas fora de casa, eu vejo um jogo sim com ambos os fazendo gols. Uma porque o Mirassol joga muito aberto, joga muito para cima. E o Bahia também. O Bahia vai ter o Ademir suspenso. Isso vai fazer uma pequena diferença aí para o Bahia em matéria ofensiva, né? Então a gente tem que pensar que é um jogo aberto, né, por parte do Mirassol Bahia. A gente vê aqui que o Mirassol, nos últimos 10 jogos, só perdeu o jogo para o Flamengo, marcou gols praticamente em todas as partidas. O Bahia já cedeu alguns SGs aí com empates. É um jogo que pode até ficar no 0-0, mas acho muito difícil. É jogo para gols aí e gols do Bahia também. Então a gente tem que ver aqui, ó, o Bahia nos últimos jogos fora de casa empatou 3 jogos e venceu 2. E o Mirassol tem muitos empates e muitas vitórias. Então, como o jogo é equilibrado, são dois times bem fortes hoje dentro do Campeonato Brasileiro, eu pus aí um empate com gols para ambos os lados aí, mais de um gol. Aí nós temos Atlético Mineiro e Vitória. Vitória vem de uma surra que não vai esquecer tão cedo, mas vai jogar dentro de casa. Dentro de casa o Vitória é diferente de jogar fora. O técnico caiu, né, por causa da derrota. O Atlético Mineiro também não vem jogando bem fora de casa, mas eu ainda acho que ele tem time para vencer o Vitória, mesmo lá, pelo momento do Vitória, ter perdido de 8-0, perdido o técnico, vai perder um pouco da confiança e isso pode dar mais oportunidade para o Atlético. Chance de SG de 20% por parte do Atlético, porque deve vir com a sua defesa completa, com Natanael, Júnior Alonso, Lianco, Arana, meio de campo deve vir completo também, se ninguém se lesionar. Então eu não tenho suspenso só o Dudu, não tem ninguém também por parte do Vitória suspenso. Então é um jogo aí que eu vejo sim uma chance de vitória, uma possibilidade de SG pequena, mas existe. Nos últimos jogos do Atlético e Vitória foram empates. Ó. O Vitória até venceu um jogo e empataram os outros com 2-2. Ó. Jogos com gols para ambos os lados. Só que o Vitória vem numa sequência muito ruim. Apesar de ter marcado alguns gols, só não marcou gols contra o São Paulo e contra o Flamengo, tem marcado gols nos últimos jogos. E o Atlético tem levado gols praticamente em quase todos os jogos, só não levou contra o Godoy, mas levou todos os outros, levou gols. Então a gente vê aqui que o Atlético fora de casa vem de 5 jogos sem vencer, foram 4 derrotas e um empate, levou gols nos últimos 5 jogos fora de casa, e o Vitória praticamente empatou, não perde, né, dentro de casa 5 partidas, né, e marcou gols em todos. Mesmo assim,
pelo momento do Vitória, pelo que aconteceu com o Vitória perante o Flamengo, pode ser sim que o Atlético tenha uma chance de vitória. Aí nós temos Internacional e Fortaleza. Para mim, a chance de SG eu pus 20%, mas eu acho que o Fortaleza tem até chance de marcar gols no Inter pelo momento do Inter. O Fortaleza está com o Marinho suspenso e o Inter com o Borré suspenso. Fortaleza não venceu ainda jogando fora de casa pelo Brasileirão. Vem muito mal, vem muito mal. Mas o que acontece é que o Inter também, meu, não sei o que aconteceu com o Inter no meio do caminho aí, da jornada dele que vinha vindo muito bem, e acabou não também vencendo mais seus jogos. A gente vê aqui, ó, que o Fortaleza nos últimos 10 jogos venceu apenas um, foi o Bragantino, tem vindo de derrotas consecutivas, o Internacional de derrotas consecutivas, e dentro de casa empatou com o Vasco, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Flamengo, ganhou do Ceará apenas de 1-0, ganhou do Vitória apenas de 1-0, perdeu para o Fluminense, e o Fortaleza vem numa sequência horrível aí de derrotas e empate aí fora de casa. Vejo sim uma chance boa do Internacional vencer esse jogo, mas eu pus 1-0 por causa dos 20% aqui DSG. Mas nada que não me diga que não possa ser um 2-1. O Internacional tem levado muitos gols dentro de casa. É que o Fortaleza, sem o Marinho, vai perder um pouco. O Paiva perdeu os atacantes, perdeu um monte de atacante. Então isso ajuda um pouco mais a chance do SG do Internacional. Aí temos o Vasco e Sport. Sport fez um jogo razoável aí contra o Palmeiras, mas não dá para aguentar o Palmeiras, mas fez mais bonito que o Vitória. Perdeu apenas de 3-0. O Vasco, jogando dentro de casa, perdeu para o Corinthians por 3-2. Diniz perdeu a cabeça com o Ryan. O moleque até estava jogando mais ou menos. Mas assim, vacilou contra um Corinthians com um time praticamente reserva, né? Um time de moleques novos jogando dentro da sua casa, era para ter pelo menos saído com um empate. Mas o histórico do Corinthians com o Vasco é um histórico que dá favoritismo realmente ao Corinthians. Agora, o Sport, jogando dentro de casa, não está perdendo, tem costumado segurar os seus empatezinhos, não venceu ainda. E o Vasco também é um time que fora de casa vacila demais, tá? É, Então eu acho que a gente tem que analisar esse lado por um empate. Temos uma vantagem aí de jogadores do Vasco para essa rodada? Temos. A gente vai ter aqui, ó, parece que o PH não vem para esse jogo, tá? Sentiu dores muscular na coxa, pode ser que esteja fora, mas não é certeza. Então, se ficar com falta do pH, prejudica um pouco mais o Vasco. Os históricos do Vasco com o Sport nos últimos 3 anos, o Vasco só venceu o Sport jogando em casa. Você vê que os dois times vêm de sequências ruins, mas o Sport nos últimos 10 jogos só perdeu esse para o Palmeiras, vinha marcando gols e empatando os seus jogos. E o Vasco vinha de 2 derrotas, você teve aquela vitória contra o Santos. Fora de casa, a gente vê que o Vasco é uma lástima, perde muitos jogos, perdeu aí para o Juventude, perdeu para o Mirassol, e o Sport vem de 3 jogos aí com empates. Por isso eu pus um empate com gols aí para essa rodada. Agora eu vou mostrar para vocês um time inicial, tá? Ainda não estudei as posições aí dos jogadores, então vamos ainda ver a escalação. Só para ter um time aí que eu penso, né? Eu acho que trabalhar em cima do Flamengo defensivamente é uma boa. Eu coloquei o Bernabé, mas também pode ser colocado um Lianco aqui no lugar do Danilo aí contra um Vitória, pode entregar uma média básica boa também. Ferrarese está entregando marca boa, né? Melhor que Vilauba.
Então a gente tem alguns jogadores que estão entregando o médio. O melhor SG seria o do Flamengo, se for querer fazer um tiro curto. Então eu coloquei Bernabé, Léo Pereira, Danilo fazendo um hack aqui com o Léo Ortiz, e eu pus o Varela, que eu acho que o Varela tem tudo para ir bem nessa rodada. Vai jogar para cima ah, do Marco, não, que Marcos Rocha? Do Marcos Rocha, e o outro vai jogar pelo. Então, o problema, eu acho que é um jogador que pode trazer pela sua ser novo. Aqui, ó, postei no Coutinho, Barreal por parte do Santos e Arrascaeta. Fugi aqui de Matheus Pereira e Alan Patrick, que são duas peças que também podem ser interessantes para a rodada, mas no momento prefiro fazer um diferencial com o Barreal e o Coutinho, que o Sport cede muito aí para meio campista. Aqui no ataque, coloquei Hulk, Caio Jorge, Pedro e o Vitor Roque no meu reserva de luxo. Não dobrei com Samuel Lima, porque os dois estão muito caros. Se der zica, a gente vai perder, não é 8, é 10, 12 cartoleta. Então tem que tomar muito cuidado. Meu capitão ficou sendo o Pedro e o reserva de luxo ficou sendo o Vitor Roque. Então é isso aí, galera. Que vocês tenham uma boa semana. Amanhã temos live aí no canal com o nosso amigo Black. E sexta-feira, atualização dos imóveis. Não esquece de deixar aquele like maroto aí pra gente, né? Se inscrever e compartilhar o nosso vídeo aí com seus amigos, com seus grupos de cartoleiros. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Vira a garoa, Brasil.